pessoal, professor Fábio aqui, tudo bom? Como é que vocês estão de férias? Estão indo bem? Eu estou bem. E hoje eu vim falar algo que está me indignando muito, que é o novo secretário Renato Feder, que de educação ele não tem nada, certo? Ainda mais educação pública básica, ele não entende nada. Eu deixei isso aqui porque a gente vai analisar junto. Vai ser um vídeo rápido, mas é um vídeo para alertar os professores que estão em desconhecimento o que virá pela frente, certo? É porque eu tô com o arroz no fogo lá, eu vou ter que ir lá correr desligar daqui a pouco. Então é um vídeo até a água do arroz acabar mesmo. O Renato Feder é um cara que já fez privatizações, implantou muitas escolas cívico-militares do estado do Paraná, mas mais do que isso, é um cara empresarial, ele veio do meio empresarial, ele não tem formação pedagógica ou licenciatura nenhuma. E para você ter conhecimento sobre a base da escola pública brasileira, você pelo menos tem que ter estudado lá, coisa que ele não estudou, pois ele fez uma escola de alto padrão, caríssima, no estado de São Paulo, na capital inclusive, né, porque ele é da capital. Ele fez a faculdade na FGV, que é uma faculdade aí que gera em torno de 5.800, 6 mil reais por mês. Aí depois, quando vai graduando, vai ficando mais caro, né, ao passar do tempo. Então, assim, ele não tem noção da realidade socioeconômica nenhuma. Nenhuma. E aí, a Seduc me traz informações que eu não encontro em lugar nenhum. Eles dizem que, como professor, ele atuou 10 anos nas salas de aulas. Se alguém souber dessa informação, eu pelo menos não encontrei, não há no currículo Lattes dele, não há no LinkedIn dele, não há em rede social, não há em lugar nenhum sobre ele ter atuado 10 anos na sala de aula na gestão de escola e na gestão de escolas de educação básica e também do EJA. 10 anos. No ensino superior, assinou economia na Universidade Mackenzie. Aí até pode ser Mackenzie, mas na rede pública não encontrei nada. É um cara que não sei por que ele foi para a educação. O cara é herdeiro da Elgin. Não sei nem se fala assim, Elgin. Uma empresa que eu acho que deve ter faturamento milionário. Então você já vai traçando o perfil do que vem por aí. Um cara que tem ideias burocráticas e tecnicistas, que ele já demonstrou isso numa entrevista que ele deu no jornal Bom Dia. Ele diz na entrevista que os professores não podem só dar aulas positivas e os alunos ficarem sentados aprendendo, coisa que a gente não faz. Ele acha que a gente faz isso, quer dizer, ele não conhece nada sobre educação. Ele enrola e se perde falando em desempenho, tem que medir desempenho. Eu já vou mostrar por que que ele faz isso. Por que ele fala tanto em desempenho, porque ele tem uma ideia empresarial, né? Então ele vive falando em desempenho. E é um cara que instaurou escolas privadas, tentou privatizar as escolas do estado do Paraná quando ele foi secretário lá. E é um cara que fez muitas escolas cívico-militares no Paraná também, segundo algumas notícias. Isso aí eu não fui verificar qual foi o número, se realmente ele fez isso, enfim. Vou lá ver o arroz que eu acho que vai secar já. Retomando. Então, ó, essas informações a gente não tem e aí a gente começa a traçar o perfil dele, a ideia dele. E aí ele fez FGV, fez mestrado em economia na USP, né? Pô, mestrado em economia na USP é legal. Porém, a gente vê pela dissertação dele e a experiência toda dele era de empresas, né? Tirando que ele foi assessor também já no estado de São Paulo, e foi no Paraná secretário, e agora ele é secretário do estado de São Paulo de Educação. Ele trabalhou a vida dele em empresa, ele trabalhou no Serasa, depois foi trabalhar na Multilaser. Então, o mestrado dele, você percebe a ideologia e as ideias dele. Então, ó, eu encontrei o mestrado do Renato Feder aqui, e aí, olha o que nos espanta. Nos agradecimentos dele, olha a ideia. Aqui você já pega a ideia dele, ó. Renato Feder, orientador, tá. Ah, aí na introdução ele coloca a seguinte frase: a remuneração, porque ele estuda a remuneração variável, né, a teoria. A remuneração variável é o caminho das empresas que leva à meritocracia. Quer dizer, é um cara que acredita em meritocracia para ajudar ainda. E aí, esse trabalho de dissertação dele, pelo que eu li, ele trabalha como aumentar o rendimento,
como a renda variável pode aumentar o rendimento de trabalho nas empresas. Então ele vai estudar o tempo ocioso do empregado. O empregado tem que ser punido se ele não trabalhar. Ó, ó, ah, ele fala que o empregado faz enrolação, trabalho duro sem enrolação, onde W é o salário pago pela firma para as necessidades. Assumem que o trabalhador ou não realiza nenhum esforço e é passivo de punição, ou realiza algum esforço e não punição, como mostra a equação 2 de 2. É domínio público essa dissertação, vocês podem pegar ele depois na internet. Custo de monitorar a qualidade da empresa, como é que o trabalhador, o proletário está fazendo para trabalhar, o que que vem. Então, assim, eu não tive tempo ainda, se alguém quiser esmiuçar melhor essa dissertação, não tive tempo ainda para ler, também não tive estômago, mas você vê as ideias, que ele tem ideias totalmente contrárias ao que prega na educação. Ele tem ideias que funcionam numa empresa, num sistema capitalista, mas não funciona numa educação. Você vê que na entrevista que ele faz no Bom Dia, inclusive eu assisti ela umas 3 vezes, ele enrola, ele não sabe o que falar e ele quer de tudo quanto é jeito colocar um ensino técnico junto na escola pública. Quer colocar reforço no contraturno, sendo que o meu aluno tem que trabalhar de tarde. Ele admira o trabalho do PSDB fazendo as PEIs. Ah, ele quer colocar a escola técnica porque ele acha que assim depois o aluno, se quiser, vai fazer a faculdade. Secretário, meu aluno não sabe nem que a Unesp é gratuita, que a USP é gratuita, que a Unicamp é gratuita. Ele não sabe nem a data do Enem. Nas minhas salas do terceiro ano, se 3 alunos fez o Enem, foi muito. Você quer colocar ensino técnico para o cara depois decidir se ele vai fazer a faculdade? Ele não vai fazer a faculdade, ele vai fazer o técnico forçado ainda. Não é essa a proposta de educação que a gente precisa. E depois ele fala sobre violência na escola de uma forma leviana. O diálogo dele inteiro é fundamentado num desconhecimento absurdo, absurdo. Chega a dar medo de assistir. Então você pega essa formação dele, a dissertação dele, inclusive a defesa dele de TCC, da graduação, é toda baseada em educação, em desempenho, em fazer o trabalhador ser fiscalizado. Ele não pode ter tempo ocioso, porque se tiver tempo ocioso ele não está gerando renda. Então, assim, desconversa totalmente com a educação pública. E eu estou falando isso porque ele vai fazer de tudo quanto é forma para tornar o ensino o máximo tecnicista e o máximo burocrático possível. E aí é um vídeo de alerta para a gente ver o que está entrando na Secretaria da Educação. Beleza? Se vocês tiverem algum comentário, se eu deixei passar alguma coisa aqui, comentem, deixem nos comentários aí. Vamos construir aí um conhecimento e começar a refletir mais sobre o que a gente vai ter que enfrentar aí. Porque sabemos que o Estado de São Paulo é muito mais forte, o corpo docente é muito mais forte, muito mais ativo, felizmente, não desmerecendo, que o Paraná, graças a Deus. Beleza? Então vamos para cima, não vamos deixar esse cara piorar ainda mais a educação do que o PSDB já piorou. Beleza? É isso. Boas festas para vocês. Eu vou tirar lá o arroz, senão vai secar, vai queimar meu arroz. E vamos para cima.